Olá, amigos, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Que alegria, que satisfação estar aqui para mais uma aula, para mais um encontro de direito penal. Nós estamos trabalhando a teoria geral do delito. E nós estamos no primeiro elemento do crime, falando sobre fato típico. E nós estamos em uma transição agora. Nós estamos fazendo a transição para entrar no segundo elemento do crime, que seria a ilicitude. Essa fase transitória, ela já foge daquilo que a gente já estudou, que seria a conduta, o resultado, o nexo causal, a tipicidade, o elemento subjetivo, que é o dolo, o elemento normativo, que é a culpa, o elemento híbrido, que é o préter dolo. Trabalhamos também a figura do erro de tipo, seja ele essencial, seja ele acidental. Agora, nessa transição, nós vamos trabalhar alguns institutos. E o primeiro instituto costuma marcar presença nos editais e nós temos que conhecer bem. Eu estou falando da chamada, vamos pôr aqui, consumação. Não é aquilo que tu paga na entrada de uma festa. Nós estamos falando da consumação no direito penal. Então, o que a gente tem que agora entender é a questão que envolve o crime consumado. Certo? O que é o crime consumado? É isso que a gente precisa compreender. Todavia, vocês precisam saber uma coisa. Nós temos uma previsão na lei. Então, nós vamos colocar assim no quadro. Eu no quadro, vocês aí no caderno. Crime consumado. Previsão legal. Artigo 14, inciso 1 do Código Penal Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha, vamos ver o que nos ensina o artigo 14, inciso 1. Vem comigo. Está aqui. Disse o crime. Inciso 1, consumado. Diz que o crime é consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Esse é o conceito de crime consumado. Olha que interessante. Quando nele reúnem-se todos os elementos de sua definição legal. Ora, dizer isso e nada é a mesma coisa. Eu vou ser honesto com vocês, eu não consigo entender muito bem o que é crime consumado fazendo essa leitura aqui. Quando nele reúnem-se todas as hipóteses de sua definição legal, tá aí. Pois é. Na busca de uma resposta melhor, eu achei um conceito melhor. E aí eu prefiro usar o seguinte conceito. Eu prefiro dizer que crime consumado é aquele que ocorre... Crime consumado é aquele que se dá quando ocorre aquilo que o direito penal não quer que ocorra. Agora ficou maravilhoso. Ocorre quando o direito penal não quer que ocorra.
Então, por exemplo, no homicídio, tá? Vamos pegar o homicídio. O que o direito penal não quer que ocorra no homicídio? Óbvio, o direito penal não quer que ocorra a morte. Então, no momento que A dispara contra B e B morre, a gente diz então que este homicídio é um homicídio consumado. Se o sujeito não mata, talvez a gente tenha a tentativa de homicídio, mas não será homicídio consumado. Tem que acontecer aquilo que o direito penal não quer que aconteça, que é a morte. No furto, artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. O que o direito penal não quer que aconteça? Essa redução patrimonial da vítima pelo ato criminoso. Ocorrendo essa diminuição patrimonial, o que nós vamos ter então é o furto consumado. E assim o conceito fica mais fácil. Mas o problema, meus amigos, é outro. Do jeito que eu estou falando, parece que acontece assim, ó, pá, consumou. Mas não, não é bem assim. O crime, para ele alcançar a consumação, ele tem que percorrer um trajeto. Ele tem que percorrer uma linha imaginária, mas ele precisa passar por esse percurso. A esse percurso, a esse trajeto que o crime leva até alcançar a forma consumada, o direito penal dá um nome. E nós vamos usar esse nome agora aqui. É o chamado iter criminis. Cuidado, não tem N aqui, é assim mesmo, iter criminis, ou seja, caminho do crime. O percurso, o trajeto que o crime leva até alcançar a forma consumada. Alguém vai dizer, professor, tá, eu entendi. Quer dizer que para o crime alcançar a consumação é preciso que ocorra uma sequência de etapas. É isso? É isso, é isso. Tudo bem, mas que etapas são essas? Calma, apressadinho. Eu vou colocar agora aqui no quadro. Essas etapas, amigos, ao todo, são 4. Mas primeiro a gente divide em fases. Nós vamos ter etapas, tá? Nós vamos ter etapas. A interna e externas. Aqui está. Interna e a fase externa. A fase interna é composta por um elemento, a chamada cogitação. Aqui está. Depois, nós vamos ter as fases externas. Preparação, execução, consumação. Aqui está. Tudo isso são, então, fases externas.
A interna se limita à cogitação. Ainda existe, né, a chamada, ou o chamado exaurimento, mas nós precisamos entender que o exaurimento não faz parte do iter criminis. Bom, se não faz parte do iter criminis, por que está ali? Tem um motivo, por isso eu vou deixar ele ali. Então, as etapas do iter criminis ao todo são 4, né? Uma interna, que é a cogitação. Tá acabando o pincel azul. No próximo vídeo eu já vou trabalhar com pincel novo. Aqui é tudo economia. Eu vou até o último com a tinta. Preparação é o segundo. Execução é o terceiro. E aí sim chegamos no quarto elemento, na quarta etapa, que é a consumação. Certo? Bom, senhores, não é porque a cogitação é uma fase interna que eu não vou falar sobre ela. Até porque ela pode cair em prova. O fato, meus amigos, é que a cogitação, ela é considerada como uma etapa interna porque ela está apenas na mente do agente. Ela está no aspecto psíquico do indivíduo. Ela não ultrapassa esse limite. O indivíduo não exterioriza nenhum comportamento. Tudo está limitado no seu pensamento. Por isso, fase interna. Certo? Porque está tudo aqui, ó, na cabeça, nada mais. Essa fase interna de cogitação, ela tem, na verdade, senhores, 3 momentos. 3 momentos. Nós temos um momento da idealização, nós temos um momento da deliberação, e temos o momento da resolução. A soma desses momentos aqui formam a cogitação. Alguém vai perguntar, o que é, professor, essa idealização? Idealização, amigos, é ter a ideia. Pensou, por exemplo, tive uma ideia, vou matar o Pedro. No momento que a pessoa decide, vou matar o Pedro, vou furtar a casa do Antônio, vou estuprar a Maria, ele está idealizando. É só isso, é ter a ideia. Mas a cogitação não fica na idealização. O indivíduo vai deliberar. E deliberar é fazer o sopesamento, sopesar. Ele vai analisar as vantagens e as desvantagens de praticar esse crime. Então ele idealizou, vou matar o João. Se eu matar o João, eu vou ficar com a herança. Mas é meu único irmão. Mas ninguém vai descobrir. Mas eu vou sentir falta dele. Ele vai analisar então os prós e os contras. Até que chega o momento da resolução. Vejam, nós não estamos falando aqui em realização. Estamos falando em resolução, que é o momento que o indivíduo decide cometer o crime. Ele decide, agora ele diz, vou cometer um homicídio. Vejam que é nesse momento que nós temos, né, o embrião do dolo, né? O dolo embrionário. É exatamente na cogitação, onde o sujeito vai idealizar, ou seja, ter a ideia, deliberar,
sopesar os prós e os contras e resolver. Está resolvido, vou praticar o crime. Agora, meus caros, se esse cara for um criminoso de Araque, ou seja, pessoal, ele fica na cogitação, vaselina, ele não sai daquilo ali. Idealizou, deliberou, resolveu, mas ele não foi além. Ou preguiça, ou qualquer coisa assim. Ele pode ser punido. O simples e puro pensamento é punível no Brasil? Não. Então, amigos, só ficar nessa etapa não se pune. Certo? Vamos botar aqui. NP. Não há punição. Problema é outro. O problema, meus amigos, é que dificilmente um criminoso fica na cogitação. Ele vai partir então agora para outros órgãos. Ele vai agora entrar na fase externa. E ele entra na fase externa no que diz respeito à preparação. Em prova, talvez não venha a palavra preparação. Talvez venha atos preparatórios. É a mesma coisa. Mas a grande pergunta que se faz aqui é: em que momento nós vamos ter a preparação? Em que momento se dá a preparação? A preparação, amigos, ela se dá quando o indivíduo começa a organizar os instrumentos, a organizar a prática criminosa. Ele vai organizar a prática do crime, certo? Recolhendo tudo aquilo que é importante para que o crime aconteça. Por exemplo, pessoal, na preparação, ele afia a faca que vai servir para o homicídio. Ele aluga um carro que vai servir no roubo, no assalto. Ou então ele compra uma casa que vai ser o cativeiro da vítima. Isso é a preparação. Vocês estão se dando conta, pessoal, aqui, que essa fase é externa, porque agora ele está colocando a mão na massa? Pois é. Só que aqui uma pergunta se faz mais do que necessária. Eu preciso fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte: tem algo de errado em afiar uma faca? Não. Tem algo de errado em alugar um carro? Não. Tem algo ruim, errado em comprar uma casa? Não. Então, meus amigos, eu tenho que dar outra informação para vocês. Eu preciso dizer para vocês que se o criminoso parar nessa etapa aqui, que é a etapa da preparação, eu vou ter um NP também. Não se pune os atos preparatórios. Não se pune afiar uma faca. Não se pune alugar um carro. Não se pune comprar uma casa. Nada disso se pune. Certo? Tanto que se a gente pegar o artigo 14, vocês vão ver que o crime ou ele é consumado ou ele é tentado. O menos grave dos dois é o tentado. E o tentado, que é o menos grave, já exige o início da execução. Não é o início da preparação, é o início da execução. Então, amigos, parar na preparação não se pune. Só que isso, do lado do MP, ou melhor, embaixo do MP,
eu vou colocar em vermelho RG. O que quer dizer RG? RG, meus amigos, quer dizer regra geral. E vocês estão bem espertos já, né? Toda vez que eu digo regra geral, é porque existe o quê, meus amigos? Exceção. Na verdade, nós temos exceções. Nós temos exceções. Ou seja, situações em que a preparação é punível. Então eu vou botar RG, eu vou puxar uma flechinha vermelha e vou botar aqui assim, ó. Exceções, certo? E que exceções seriam essas? Bom, essas exceções, amigos, se dão nos chamados crimes obstáculo. Alguns vão perguntar, tá, professor, tudo bem, mas o que seria um crime obstáculo? Crime obstáculo, amigos, seria crimes em que a preparação está prevista na lei como um crime autônomo. Ou seja, o indivíduo comete esses crimes com o intuito de cometer outros ou de que alguém cometa outros. Geralmente é a preparação para esses outros. Por isso que o legislador coloca como crime autônomo. Vamos botar 4 aqui. Artigos 253 do Código Penal, artigo 286 do Código Penal, artigo 289 do Código Penal e artigo 291 do Código Penal. Todos eles são crimes obstáculo. Vamos dar uma olhadinha, ver o que são esses crimes na verdade? Vem comigo. O primeiro é o 253. Vamos lá no 253, vamos ver o que ele diz. Vamos lá, eu vou chegar no 253, podem ter certeza. Eu vou chegar. Aliás, eu estou chegando. Tá aqui, 253. Vejam o que ele diz. Fabrico, fornecimento, aquisição, posse ou transporte de explosivos ou gás tóxico ou asfixiante. Fabricar, fornecer, adquirir, possuir, fabricar, transportar sem licença da autoridade o quê? Substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante ou o quê? Material destinado à sua fabricação. Meus caros, vocês concordam comigo que quem adquire matéria-prima destinada a fabricar explosivo está se preparando, por exemplo, para causar uma explosão? Ou está se preparando para que alguém possa gerar uma explosão? Nesse caso, um ato preparatório é punível, com detenção de 6 meses a 2 anos e multa.
Esse é um exemplo, nós estamos diante de um crime obstáculo. Certo? Tá ali, ó. Fabricar, adquirir, possuir material destinado à fabricação de explosivo. É se preparar para praticar uma explosão. O outro exemplo é o 286, não é? Vamos nele. 286.